trabalhamos especificamente com formação e desenvolvimento de lideranças e mentoria com foco em liderança humanizada. Pessoal, aqui vamos ter um bate-papo aqui com a Lígia. E o que acontece? Ela trabalha, ela é mentora, ela vai falar sobre liderança humanizada e a gente queria saber agora como é que funciona dentro do ambiente corporativo, como começou esse método de liderança humanizada. Bom, eu já trabalho nesse ambiente corporativo há mais de 20 anos, com gestão e liderança há 15 e sempre trabalhando com foco em resultados. Então, eu sempre fui uma pessoa muito racional, muito analítica, desenvolvi muito pensamento analítico e crítico, então eu sempre me referenciava como sendo uma solucionadora de problemas, né? Mas até então eu era uma pessoa muito racional. E há 2 anos aproximadamente, quando eu tive meu primeiro contato com o coaching, né, numa formação específica, séria mesmo, de coaching, eu comecei a ter um olhar diferenciado para as pessoas. Eu comecei a entender que muito daquilo que acontecia dentro da empresa, que antes até então no meu julgamento era porque a pessoa não estava preparada ou porque a pessoa estava fazendo com má vontade ou porque ela não queria mais estar ali, eu comecei a ter um olhar diferenciado para isso. Eu comecei a entender que tem diversos fatores pessoais que afetam a performance do colaborador. Sim. Então, essa questão da liderança humanizada é justamente eliminar o julgamento da gente como líder e começar a ter um olhar humanizado, começar a ter um olhar voltado para a pessoa, entender por que ela age daquela forma, por que ela tem aquele comportamento, se ela não está performando, o que tem ali de recurso que eu não estou conseguindo entregar, ou ela é a pessoa indicada para aquela função. Sim. Então, a liderança humanizada é justamente ter esse olhar para a pessoa, é entender que os resultados que a gente tanto quer, que a equipe de alta performance que a gente tanto quer, é consequência dentro. E como é que você estudou para chegar com os pontos? Levanta para mim, quais esses pontos aí de estudo? Você falou a questão, se a pessoa não está naquele ambiente, se ela é colocada naquele cargo, mas vamos supor, ela não é preparada para assumir aquele cargo de liderança ou aquele cargo específico, como que a liderança humanizada pode chegar a essa conclusão que aquela pessoa não está preparada para aquele cargo? Primeiro, ter uma descrição muito bem detalhada, muito bem específica do cargo. Sim. O que eu quero da pessoa que vai ocupar aquele cargo, né? Então, qual é o perfil que eu quero? Quais são, além dos conhecimentos técnicos, das formações e da experiência do profissional, eu preciso entender também assim, que tipo de comportamento eu preciso que essa pessoa entregue para mim nessa função. Sim. Então, um exemplo prático, se eu vou colocar uma pessoa para cuidar de atendimento ao cliente, eu tenho que colocar uma pessoa que tenha facilidade e habilidade para contornar alguma objeção, que saiba negociar com o cliente, Sim. que saiba lidar com conflitos. Se eu coloco uma pessoa muito racional, isso pode ser um problema. Então, entender, ter essa definição muito clara da vaga, facilita a gente saber se aquela pessoa está adequada ou não. Se é uma questão de conhecimento, a gente treina. Se é uma questão de personalidade, de perfil comportamental, a gente pode até capacitar e treinar, mas a energia que a gente vai gastar e o tempo que vai levar para que essa pessoa esteja pronta é muito maior do que se eu já tivesse feito isso antes, se eu já tivesse mapeado isso corretamente. Isso começa numa leitura de um currículo? Quando a pessoa se candidata para uma vaga, vamos supor, a pessoa se candidatou lá para uma vaga, mandou o currículo dela. Começa dentro dos recursos humanos, essa triagem? O currículo... É responsabilidade do RH, isso? O currículo, Sim. ele vai trazer para a gente formações e experiências, dependendo do profissional que já tenha uma experiência maior em fazer um bom currículo, Sim. ele também colocará habilidades. Isso é até uma dica para quem quer colocar currículo aí no mercado, deixar também no currículo suas habilidades e competências além das questões técnicas e experiência. Então, o currículo ele vai trazer esse embasamento técnico, teórico, experiência Sim. do profissional. Quando o recrutador identifica que aquela é uma pessoa, uma possível candidato para ocupar aquela vaga, vem a fase da entrevista. É na entrevista
que a gente identifica se aquela pessoa é adequada ou não. Tem empresas que aplicam teste de perfil comportamental, que isso ajuda bastante. Sim. Isso já é meio caminho andado para saber qual é o tipo do padrão Sim. comportamental desse profissional. Mas fazer perguntas corretas, saber que tipo de pergunta fazer para tirar do profissional a informação que você precisa é fundamental também. Sim, como então eu vejo que pelo RH começa toda uma triagem. Isso. E o pessoal do RH, ele é preparado para esse tipo de abordagem? Tipo comportamental lá, você falou, né, para a pessoa colocar lá as habilidades dela. Isso é relevante nas grandes empresas hoje? Isso verdadeiramente acontece? Eu falo que a gente tem 2 tipos de profissionais sim. de RH no mercado hoje. A gente tem o profissional que é formado, esse sim é capacitado para identificar. Sim. Só que eu tenho aquele profissional que foi crescendo dentro da empresa e geralmente são empresas menores, que não tem uma estrutura que suporte um profissional de RH, e essa pessoa é colocada lá dentro.